Boa noite, tudo bem? A pedido aí dos nossos amados da nação, nós vamos trazer a segunda parte do livro Brasilidade, os Carias, os Tupis, Guaranis, parte 18, né, a segunda parte desse assunto. E nós estávamos falando que os Carias, eles são os gregos. E também os próprios caldeus. Dos caldeus descendem todos os espanhóis, ingleses e franceses, romanos, gregos que tiveram aqui na América. E é bem verdade que quando nós pegamos algumas informações, né, do caso das escrituras, de alguns sites, o site diz que os caldeus são hebreus. Isso não é uma verdade. Os caldeus não são hebreus, eles são jafetitas. E muito deles já junto com os Askenazes. E muitos deles são os Askenazes. Então, a gente tem aqui, nesse livro aqui, por exemplo, né, nessa segunda parte dos Carias, e nesse ponto aqui importante do livro, que cá instituiu o culto ao Senhor do Universo. Tá vendo? Esse culto ao Senhor do Universo, que vocês conhecem hoje, que é o Jesus, que é o Deus das igrejas evangélicas, mas que não é Yahweh. Então, esse Senhor do Universo, né, não tinha outra denominação a não ser a palavra cabalística. Olha só, gente. Tá vendo que tudo isso que acontece na igreja evangélica é cabala. E a cabala de Pan. Esse Deus Pan, ele foi nomeado também pelos europeus. Os europeus forçaram muito os caraíbas a chamar o Criador de Pan. E, na verdade, sabia que quando eles falassem Pan, não estava se referindo ao Criador Yahweh, mas ao falso Criador Terron. E esse Deus Pan, conforme você está vendo aqui comigo, ela é formada pelas 3 iniciais do apelido do Ser Supremo. E o curioso é notar-se que o Iová dos israelitas também não é mais que a reunião das 5 vogais para designar um nome que não deve ser pronunciado. Você já ouviu alguém dizer que o nome do Criador não deve ser pronunciado? Eu já. E quem é que fala muito isso? A religião do judaísmo. São eles que trazem essa visão de que o nome de Yahweh, ele não deve ser pronunciado. Não é verdade? Nós lemos isso, nós vemos bastante sobre essa informação, né? O nome do Criador não pode ser pronunciado, tudo mais. Não é que o nome de Yahweh não pode ser pronunciado. É que eles não querem que seja pronunciado. Você pegou o sentido da coisa? Eles não querem que o nome de Yahweh e de Yahushua seja pronunciado. Então, como eles não podem dizer que eles não querem, então eles dizem que não deve. Só trocaram ali uma palavrinha pela outra. Trocaram o não quero pelo não deve, para não ficar muito subjetivo, né? E você ir ali questioná-lo, por que você não quer que fale o nome de Yahweh e de Yahushua? E diz também o texto aqui, ó, mais tarde o nome Pan passou a designar o Deus da natureza, inspirador da sua força criadora, e como tal ingressou na mitologia grega. Olha só, você evangélico, o Deus que vocês estão adorando. Pan, aqui ó, Pan era às vezes designado Tupã, o que segundo Venhagen significa nos idiomas cário, fenício e pelágico, o divino Pan. Mas não é Yahweh, tá? O prefixo Tu significa também piedoso sacrifício. Pela decifração de numerosos petróglifos, pode-se constatar que a tribo civilizada dos
Chibchas, da Colômbia, descende dos Caraíbas, do Mar das Antilhas, tese que Miguel Triana sustenta pela semelhança antropométrica entre os crânios dos antigos túmulos de Facatativa, Colômbia. Quanto nome tem Colômbia, né? E os dos Caraíbas, descoberta de uma múmia em Guatavita, Colômbia. Mais um nome, Colômbia está cheio de nomes aí. Aqui você vê as figuras gravadas e pintadas a tinta vermelha no Morro do Letreiro, no Ceará. Alô, Ceará, boa noite para você, aquele abraço. Então, quem vai no Morro do Letreiro, aí no Ceará, vocês vê essa tinta vermelha pintada, essas gravuras, ela também está no livro Brasilidade, mostrando realmente como que os gregos também deixaram as suas marcas para poder tirar os nomes, que eram nomes Tupi-Guarani, que é um braço do hebraico, aqui na América, e colocar os seus nomes helenos, seus nomes gregos. Então, tanto na América Central como na do Sul, são inúmeros os termos geográficos e etnográficos onde se encontra o prefixo car, ou car, além das tribos Caripuna, Cariú, Caraiá ou Carajá, Caraúna e etc. Em Venezuela, a capital é Caracas. Esse car, ele é cabalístico, tá, gente? Existe uma hipnose nesse car, nesse CAR, porque esse CAR, ele é cabalista. No Brasil setentrional, uma série de localidades possuem esse prefixo. Caracas, Caru, Cariri, Caraíba, Carioca, Carova, Acaraí, Icaraí e tantos outros. Caraíba, na opinião de Sonhagen, é terra dos Cárias. E segundo uma tradição dos habitantes das Antilhas, existia há milhares de anos uma ilha desse nome, onde após catástrofe terrificante, 7 tribos cárias vieram estabelecer-se. Essas populações denominavam cáris, mas os seus piagas mudaram este nome para os de Tupis, ordenando-lhes que o usassem por significar filhos de Tupã, o ser todo-poderoso que governa o mundo, e os cataclismas. A divindade cária Tupã é venerada pela maior parte das tribos sul-americanas, particularmente entre os guaranis do Paraguai. Você vê que os índios hoje, eles não têm uma referência divina. O Deus que eles deram para os índios no Brasil foram, e na América, foi o Deus dos Cá, foi o Deus cabalístico. E os tupis sustentam que Tupã ensinara seus antepassados a agricultura e o uso do fogo. Os povos do antigo Império Peruano representavam Tupã exatamente como os gregos o deus Pan. Veja que é o deus em minúsculo, tá vendo? Para tu ver que os próprios autores sabem que esse deus aqui, Pan, não é o Iarro, que senão estaria com D maiúsculo. Então, Deus Pan, ou Tupã, é Terron, que foi vendido para os astecas mais e inca como verdadeiro criador. Então, os astecas mais e inca, um dos motivos deles também terem padecido como escravo foi exatamente, pelo motivo de eles estarem vivendo, nação, esse momento aqui como adoradores do próprio Terron. Então você vê, pandemia, até a geração outro nível, a TM ele colocou ali, bem colocado aqui no chat, pandemia, jogos Pan
pan-americanos. Você sabe que a palavra pan-americano, pan-americano, ela vem também de pan, porque o próprio Brasilidade vai falar no finalzinho sobre isso. Entendeu? Então aqui, você veja que ele bota bem com D minúsculo ali mesmo, né? Tá vendo ali bem certinho, ó. Deus Pan. O Tupã como é que é? O Tupã Icaico. Também ela é figurado como barbicha e pés de bode. Quer mais alguma coisa, nação? Olha o Bafomé aí. De novo, ó. Tupã Incaico. Também ela é figurado como barbicha e pés de bode. O próprio Bafomé. Então, quando eles falam muito de Tupã na escola, na maçonaria, na política, endeusando Tupã, Tupã é o próprio Bafomé. O Bafomé de hoje é o Tupã de ontem. E o Tupã de ontem é o Bafomé de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Isso é só para tirar dúvida de alguns, que algumas pessoas perguntaram, não, mestre, mas Tupã não é o criador? Não. Tupã é o falso, é o Deus das trevas, é o Deus de 2 Coríntios 4:4. Aquele que cegou a mente dos incrédulos. Incrédulos são aqueles que não creem em Yahushua. Então o culto de Quera, ou Cibele, surgiu na América do Sul com o de Tupã, seu filho. O nome de Quera era empregado por toda parte como da mãe de Cá. E a mãe de Cá, vocês sabem que é a Pachamama dos europeus, que foi dado para os amazonenses. Então, quando os primeiros missionários portugueses aportaram ao Brasil, os padres Manuel da Nóbrega e Anchieta perguntaram aos indígenas: qual o nome do país? E aí, pessoal? Isso aí é para quebrar aquele tabu e você não aceitar muito os nomes que você conhece do seu estado, do teu bairro, da tua cidade, porque são tudo renomeados após a monarquia, porque quando entra a república, os nomes que a monarquia não tinha mudado ainda, a república tratou de mudar. E muito rápido, né? E o que eles não conseguiram mudar, e seria perigoso para eles, se existissem essas cidades, eles criaram a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que não foi só por causa desse motivo, mas um dos motivos da guerra é destruir o que eles não conseguiram mudar. Por isso que é tão difícil hoje, até para os pesquisadores, tentar encontrar vestígios que emendem a nossa história na história do passado. Então é complicado isso, né? A gente passa a ver como que realmente o sistema, ele definitivamente mente muito para nós. É um problema sério. E a resposta foi Tupã Querentã. Ele perguntou qual é o nome do país para os indígenas, né? Aí os portugueses, que são os espanhóis disfarçados, perguntaram qual é o nome do país. Aí os indígenas disseram Tupã Queretã. Tupã Queretã. É a terra de Quera, mãe de Tupã. Aí o padre José... deu um borrão aqui. Aí o padre José Guevara transmite-nos duas vagas tradições paraguaias sobre o dilúvio. Na primeira, o herói da epopeia é Tumé-Arandá. Na segunda, Tamandaré. Daí vem o nome Tamandaré. Tem até algumas marcas de algumas coisas com esse nome. Este sim, como suas irmãs Guaraziava. Aqui alguns símbolos, alguns lilógrafos de Paraíba, alguns lilógrafos de Paraíba, que são a maneira da escrita que eles faziam, sempre os índios, no caso, né? Trazendo essas escritas como se fossem palavras. Então, lá em cima, vamos aqui dar uma sequência. Então, este assim como suas irmãs Guaraziava,
vamos lá. E Tupinambá era filho de um grande profeta. Rupava, que com seus 2 irmãos Carivá sobreviveram ao dilúvio e desposaram as 2 irmãs de Tamandaré. Guaraciava foi a mãe dos Guaranis e Tupinambá a dos Tupis, demonstrando a união existente de início entre as nações Tupi e Guarani. Então, Tupi é um povo, Guarani é outro, todos 2 de Azé. Muito antes da era cristã, a ilha Caraíba foi, por sua vez, tragada pelas águas. O folclore indígena faz menção dessa segunda catástrofe. Os tupis sobreviventes emigraram para o continente e, desembarcando no litoral, fundaram a cidade de Caracas. Uau, hein? Aqui você vê mais uns símbolos da época, né? Na Pedra da Gameleira, Serrote de São Francisco, Quixadá, ali do Ceará. Ceará tem muita... Gente, Ceará é exatamente essa tribo de Azé. Eu posso dizer que o livro Brasilidade, ele tem muito mais contribuição do Ceará do que qualquer outra parte do Brasil. Séculos mais tarde, ousados navegantes, vindo de um país longínquo, situado para os lados do oeste, chegaram à Venezuela e pouco a pouco a população tupi foi se transportando para o Brasil. Parece certo que os tupis tomaram pé na ilha de Marajó, do estuário do Amazonas. O nome dessa ilha, inicialmente articulado Maraió ou Maraiô, foi mais tarde pelos portugueses transformado em Marajó. Você viu que tudo que tinha uma palavra indígena da nossa tribo de Azé. Então, os espanhóis, que na época eram chamados de portugueses, porque a palavra português ela vem de Porto e também é um grau bem elevado para os espanhóis na própria maçonaria carbonara. Então, aqui eles transformaram o Maraió em Marajó, porque eles botavam o J. Então, não foi só Jesus e Jeová que eles criaram, José, não. Eles também mudaram o nome de muitos lugares para outros nomes. Claro que nem todos os nomes com a letra J, mas os principais nomes para a letra J. Para poder a pessoa não pesquisar, não saber que aquele Maraió, ele tem muito a ver com a história do próprio povo hebreu. E Marajó fica mais difícil, porque ele já tem um J. Então aqui Maraió, nome de um chefe da tribo de Levi. Olha, gente, olha aí, ó. Oh, meu pai, Maraió, nome de um chefe da tribo de Levi, não é eu que estou dizendo, está escrito, da 7ª geração de Arão e de Moisés, é a nossa ilha Marajó. Maravilha, olha aí, ó. Mostrando que a ilha de Marajó, porque os levitas, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem. Os levitas é a única tribo que elas poderiam se auto-dividir. Elas tinham essa permissão de ter um pouquinho com cada tribo. Tribo de Azé, tribo de Naphtali, tribo de Ruben. Não é só de Judá. Até porque ela recebia o dízimo de todas as tribos, não só a tribo de Judá. E ali você vê que, assim como a tribo de Azé também estava no Brasil, tinha um punhado também de levitas no meio do povo de Azé. Tanto que você vai hoje para o Nordeste, você não encontra só pessoas com traços da Paraíba, do Ceará. Você encontra também alguns pretos, né, que passam também a receber o nome de cearenses. Mas você nunca achou estranho? Ué, por que tem esses pretos aqui? E muitas vezes não tem nada a ver com nossos traços aqui no Ceará. Então, exatamente porque essa é a explicação. Porque os levitas também não estavam só no Haiti. Tem também muitos levitas espalhados entre as nações. Que às vezes fica até difícil de saber quem é Judá, quem é levita. A Zé já dá para saber por causa dos seus traços mais claros, seus traços mais diferentes do restante do povo, das outras 12 tribos.
Então aqui, olha, Mabaraió, quer dizer tirada do mar, terra. E tem na Bíblia a sua grafia exata. Os espanhóis pronunciam como os nossos índios, o J aspirado. Há nessa ilha um lago Arari, cujo nome é o de um chefe guerreiro israelita. E também o de uma tribo de cervícolas brasileiros, de onde saiu o célebre Araribóia, aquela imagem que está lá em Niterói, sentado no banco. Martim Afonso de Souza I, donatário, cujo nome em tupi significa cobra feroz. Aí nós temos aqui o Venhage, que é o escritor, ele julga que as palavras Maraion era em idioma cário, significaria um grande rio. O nome de uma localidade da ilha Carutaperu relembra a influência dos cárias. Para corroborar essa opinião, há as ruínas ciclópicas pré-históricas que alguns sábios consideram carianas, outros etruscas, de acordo com as inscrições e a cerâmica encontrada lá. Venhage afirma que os tupis ainda conservam lendas relativas às sucessivas migrações dos seus antepassados. Alguns grupos de tupis, tanto no Brasil como na Venezuela, mitulam-se vaidosamente tupinambás. Elas intitulam-se tupinambás ou verdadeiro tupis. O folclore dos guaranis refere-se também a Tupinambá, filha de Rupava, o grande antepassado. A tribo Tupinambá, cujo nome significa voz, conserva noções de astronomia, essa astronomia que você vê hoje na faculdade, que os askenazes, os filhos deles estudam. Eles herdaram dos próprios incas, porque muita sabedoria tinham os incas também, assim como seus irmãos maias e astecas, mas os europeus surrupiaram também o conhecimento, não foi só ouro. Por isso que nós temos essa tecnologia do celular, da internet, né? A própria eletricidade, ela fluía livre naquela época. Isso é uma coisa que eles não vão jamais revelar, nem para você que é eletricista, porque o eletricista hoje, ele consegue saber até onde vai a eletricidade, mas não sabe de onde ela vem. As explicações que dão no curso é muito vaga. Eles botam moinho, água batendo no moinho e gerando eletricidade. Isso não é uma verdade. Claro que uma força eletromotriz, ela pode realmente, ela vem do trabalho de motores, de algo que se move, que motor, a ideia de motor vem de mover, não é verdade? Mas não vem só dali a eletricidade. A eletricidade é algo que ela vai além de você criá-la através de um processo mecânico, um processo eletromotriz, né? Então claro que tem mais informações aí sobre eletricidade. O Tucídides, chamado Ká, ou Mago Caldeu, ao fundador do Império, deixa eu ver se Império Cariano, concorda em que tinha conhecimento da ciência, pois é sabido que os caldeus eram astrólogos e astrônomos notáveis. A religião dos tupis surgiu ao norte do Brasil, milhares de anos antes da nossa era, coincidindo talvez com as primeiras expedições dos cárias ou dos fenícios. Então, os cárias são os askenazes, tá, nação? Askenazi, cárias. Cárias, askenazi. A tribo tupi, conhecida sob a denominação de Guedes, dá ao seu próprio idioma o nome de Nhenhen Gatu, língua boa universal. Nhenhen Gatu seria, não sei se tem som de o H tem som de R, ou seria, eu vou pesquisar. No estado do Piauí existem numerosos vestígios fenícios, especialmente na pirâmide de Morvão. Piauí tem a pirâmide de Morvão. Você conhece? Quem é do Piauí aí? Que tá no chat. Você conhece essa pirâmide de Morvão? Edson, moro no Piauí há tanto tempo, nem sabia que existia esse negócio aí. Então dá uma pesquisadinha aí, pega o endereço, tira boas fotos e manda pra gente aí. De construção pré-histórica, espécie de necrópole, construída pelos fenícios.
Os Guedes viviam no Piauí e falavam a mesma língua dos Guedes da Albânia, fato estranho e inexplicável devido à enorme distância que separa as duas tribos, que o professor Soenhagen julga derivadas de uma raiz palasgocária. Palasgocária. Alex Bragner acredita que Paracaru designou em remota antiguidade a região de onde saíram não somente os cares e os fenícios, mas também certos tribos indígenas da América do Sul. Olha só. Onfroy Thoron opina que não somente os egípcios, porém os pelasgos procediam da América e da Atlântida. Era crença entre os pelasgos do Peloponeso e de Creta, para quem não sabe fica na Grécia, que sua religião e seus deuses lhes haviam sido transmitidos por uma raça misteriosa que habitava um continente muito afastado para o oeste. Só poderia ser a América ou a Atlântida. Os sábios brasileiros pensam que Tutóia, localidade às margens do rio Parnaíba, deve ser Tortróia, nome alterado pela dificuldade que acham os indígenas brasileiros na pronúncia do som vogal R. Além de que Tor, em fenício, significa praça forte. Capital. Nas ruínas da Tutóia encontra-se resto do que deveria ter sido baluarte ou fortaleza. Tudo isso no Brasil, tudo isso na América. Na montanha Ibituruçu, nos arredores de Vila Rica, existe uma galeria subterrânea, interiormente ornada de ideogramas. Na gruta de Teucara, Caverna do Dragão, à margem do Alto Paraná. Então no Paraná também tem a Caverna do Dragão. Vá anotando aí você que mora no Paraná, para também tirar umas fotos dessa Caverna do Dragão aí. Podem ver-se os sinais análogos aos hieróglifos egípcios, os quais, por sua vez, se parecem com os de certas inscrições de maias. Olha aí, as 6 tribos da América Central. E com os misteriosos ideogramas das urnas funerárias paraguaias. No Iariçu, aqui no Paraguai já é a tribo, já é a colonização inca, né? Ideogramas das urnas funerárias paraguaias no Iariçuá foram descobertas sob um montículo, pedras cobertas de inscrições semelhantes aos antigos hieróglifos egípcios e aos enigmáticos textos encontrados nas selvas do Amazônia, diz R. Coman. As causas da degenerescência ulterior das tribos indígenas constituem um problema ainda longe de ser resolvido, a não ser que se admita que a disseminação em pequenos grupos em meio das selvas brasileiras os tenha feito evoluir. Que catástrofe poderia ter aniquilado a civilização de nações em tão adiantado grau de cultura? Cataclisma, telúricos, pestes. Olha bem, eles veem o que nós chamamos de índio hoje como uma civilização de nação em adiantado grau de cultura. Então, nós vamos entrar na próxima parte aí, os índios caraiais ou carajás, que vai ser a próxima live. Então, deixa eu falar com você aqui, ó, que você veja que tudo hoje foi trocado pelo carioca, né? Icaraí, acarajé, né? Então, eles tiraram muito a questão do Y, tiraram o I. Você pode ver que quando você fala de Y, eu vejo muita gente dizendo assim, pô, você quer botar teu nome com Y, mas tu não é americano. Só que Y, ele é usado muito pelos maias, realmente. Os maias, os astecas usavam muito o Y. Já os incas, eles usavam muito a letra I. Mas a letra I e a letra Y, ela basicamente tinha a mesma fonética. Tanto I como Y. Tanto Ipiranga não é com Y, né? Índio não é com I. Porém, não era costume da tribo de Azer usar o Y.
Se eles fossem hoje, estivesse aqui agora, escrevesse Yahushua, eles não iam escrever Yahushua com Y, eles iam escrever com I. Já os maias não. Os maias já escreveriam com Y, os astecas também. Até porque os maias e os astecas estão bem próximos. Eles não se envolviam muito com a tribo de Azé, que teve uma outra cultura bem diferente. Porque a tribo de Azé foi a tribo que ela viveu basicamente separada das outras, né? Ela era uma tribo muito individualista. Então, geralmente, né, se eles fossem falar Iarro e fosse escrever Iarro, escreveria com I. Mas vem cá, Edson, se eu escrever Yahushua com I, estaria errado? Não. Porque nós não escrevemos certo o nome certo que pronunciamos. Não sei se tu vai entender. Nós escrevemos a pronúncia. E a pronúncia mais falada, melhor escrita no mundo é com Y. Mas não quer dizer que se você vê alguém escrevendo Yahushua com I, esteja errada, desde que ela respeite a pronúncia. Você fala Iarro com Y e Iarro com I, por quê? Porque letras não são vertentes do hebraico. Mas as letras do nosso alfabeto da língua portuguesa, ela consegue pronunciar qualquer língua do mundo todo. Então, quero dizer para você que a língua portuguesa ela é universal. Você não consegue fazer isso com outras línguas. A língua portuguesa ela é universal. Aliás, ela vai ser a língua adotada no Quinto Império. Porque ela tem a capacidade de, mesmo escrevendo errado, ela consegue respeitar a pronúncia. Então, é isso que Arro falou, que Arro chega a dizer na Escritura: eis que por lábios gaguejantes falarei a esse povo numa nova língua. Língua essa que teus pais não conheceram. Por quê? Porque se você entender, por exemplo, a língua inglesa, né, I love you, você fala, se você for escrever I love you, que nós aprendemos a falar I love you, mas não é I love you, tá errado, seria I love you. Então esse I love you, que nós aprendemos com I love you, você pode escrever ele de várias formas e manter a fonética. Porque o que vale é a fonética. Tudo que você escreve, por exemplo, você escrever a palavra Washington, nós já fizemos a brincadeira uma vez aqui com vocês. Se todos vocês aí, eu falar assim, ó, gente, o nome do meu amigo é Washington. Escreva o nome Washington aí agora. Eu tenho certeza que todos vocês vão escrever e vai ter alguém que vai dizer, pô, tá tudo errado. O Washington não se escreve assim. Beleza? Mas se você ler todas as palavras erradas, Washington, você vai fazer a pronúncia correta. Porque se alguém disser, Edson, mas o nome de Yahushua no original é escrito como vocês escrevem? Não. Porque não existe letras no hebraico. Nem sílabas, nem vogais e nem consoantes. Eu vejo a judaizada aí do Facebook, mas acontece que não existe a letra ditongo, não existe isso, aquilo, outro no hebraico. No hebraico não existe nada do que nós estamos vendo aí hoje, ensinado por esses professores falsos de hebraico, que são mais o Yiddish. Mas se você disser para mim assim, Edson, eu quero aprender como fala a pronúncia árabe, porque os árabes falam hebraico até hoje. Tanto que os descendentes dos árabes vêm do sangue de Abraão. Então, se você pegar a língua árabe, que é a língua hebraica original do mundo, e você quiser falar assim, Edson, eu quero aprender a falar como eles falam. Se você pegar a escrita deles, você não vai entender nada. Isso é fato. Mas se você ouve um árabe dizer Al-Haika Rabihan,
Aí você vai escrever o quê? Você vai pegar a tua língua portuguesa, vai escrever Al-Rai, talvez até com 2 R, né? Carabihan, seja fruto da nossa terra. Al-Rai Carabihan. Tu vai escrever, talvez alguém vai dizer, cara, tá tudo errado isso aí. Mas se você lê aquilo ali, a fonética está correta. Você consegue lendo aquilo, mesmo estando errado, talvez, você escrevendo errado. Ah, porque Al-Rai tem um H antes ou não tem um H, não interessa. Mas todos que lê aquilo ali que você escreveu vão ver que está correta a fonética. Porque a língua portuguesa, mesmo escrevendo errado ou não, mas se você quer escrever o que você ouve, você acaba fazendo com que aquela tua escrita, ela, mesmo não sendo a escrita original, mas ela respeita a fonética original. Então é isso que Yahweh tentou avisar para o povo hebreu. Por isso que Yahweh permitiu que a tribo de Judá não falasse nenhuma outra língua a não ser a língua portuguesa. A tribo de Judá só fala a língua portuguesa. As outras restantes das outras tribos é o espanhol. Nós vamos entrar mais em detalhes em outras lives em relação a essa informação. Então isso é muito importante, porque você vê, olha que maldição para os senhores do mundo. Eles proibiram a língua hebraica no Brasil. Mas eles esqueceram da profecia de Arro. Eles poderiam até esconder a língua hebraica, mas eles jamais poderiam entender que a língua portuguesa, ela consegue resgatar a fonética do povo de Arro. Tanto o grego, como o hebraico, como o latim, todas as línguas existentes no mundo, e que são hoje gerúndio dessas línguas, não existe língua no planeta que a língua portuguesa ela não escreva. Na Radima Gandhi, você pode escrever errado na Radima Gandhi, mas o seu errado vai fazer eu ler certo. Por isso que as religiões, elas criaram essa visão de ficar brigando com nomes. Ah, não é assim que se escreve, não é assim. Claro, se você escreve errado e a pronúncia sai errado, com certeza vai ser errado. Por exemplo, Yalcha. Não faz sentido. Se o cara escrever Iarro com 2 R, ele pega lá Iarro com a letra I e 2 R, e se eu consigo ler Iarro na forma que ele errou na língua portuguesa, não tem problema ele ter errado na língua portuguesa. Se ele me faz pronunciar o nome do meu Criador, é o que importa. Porque a verdadeira escrita, ela hoje não tem como as pessoas lidar. Não existe professor de hebraico. Os que dizem para você que são professores e que têm escola de hebraico, estão mentindo para você. Porque aquilo não é hebraico, aquilo é uma língua indo-europeia. O hinduísmo, quando você ouve falar assim, hinduísmo, aí você pensa assim, pô, o hinduísmo é dos orientais. Não. O hinduísmo são europeus. Hindu vem de Europa. O hinduísmo é um falso budismo. O budismo, porque o hinduísmo sai do budismo. O budismo já vem mais para o que é oriental. E o hinduísmo é um conceito europeu que aderiram à religião do budismo e criaram o hinduísmo. E o hinduísmo, ele vem do budismo, ele sai do budismo, ele é um braço do budismo, só que com europeus. Aí, por isso, quando você lê hindu, você pensa assim, mas como é que são askenazes se o hindu... Não, o hindu é europeu. Mas a religião que eles pegaram tem um perfil oriental. Por isso que você se confunde. Nós pensamos, não, calma aí, isso é uma coisa, mas não é. Os askenazes, eles roubaram não foi só a identidade das 12 tribos, mas de tudo que vem de Sem. E nem todo mundo que vem de Sem era 12 tribos de Jacó. Você compreende? Nós vamos estar fazendo um trabalho muito bacana para você, gente. Muito legal. E você vai ficar... Nossa, nós vamos... Eu não sei se eu faço isso amanhã ou segunda-feira, porque eu estou montando um trabalho muito legal no Excel.
uma planilha eletrônica, que nós vamos fazer uma live com ela. Se você gostar dessa planilha eletrônica, eu vou dar um jeito de... Porque o Excel é complicado para você até compartilhar, porque o Excel ele é uma pasta de montagem de blocos, né, em células, que trabalha tanto em linhas como em colunas. Então, se você, às vezes, você vai lá e passa esse arquivo para alguém, por exemplo, o computador da pessoa não tem o teu Excel, que o Excel ele tem vários tipos de dominadores, ou pode ser que o teu computador não tenha nem Excel, aí não vai rodar o arquivo. Então, eu estou arrumando um meio de transformar o Excel em site, né? Ou transformar ele num aplicativo do que eu faço para vocês, que aí vocês podem conduzir ele bem legal. E eu estou montando, isso é uma criação do Edson Silva História, tá? Eu aprendi isso no curso quando eu fiz, mas eu desenvolvi esse projeto e é uma maneira muito legal de você estudar, né, a Bíblia, o Novo Testamento, bem legal mesmo, gente. Então é uma coisa assim que a gente vai estar trazendo para vocês aí, vocês vão se apaixonar e por essa maneira de estudar, tá, a Bíblia e a história do Brasil dentro do Excel. O Excel é uma ferramenta poderosa de entendimento. Eu vou mostrar para vocês amanhã e vocês vão gostar muito. Agora não dá que vocês estão com sono já, daqui a pouquinho vocês vão ver que vocês vão acabar dormindo na live. Então, nação, nós terminamos então essa parte aí do que a gente estava falando lá em cima, né? Essa última parte que nós estávamos dizendo ali deixa eu ver se eu consigo colocar ali, para a gente ver juntinho aqui, né? A frase, para não falar nada errado, né? Ficar legal. É ali, cadê o título dela? Deixa eu dar uma rodadinha por aqui. Deixa eu pegar o título dela aqui pra gente. Eu acho que não. Tá, eu pego aqui mesmo. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui nisso aqui, pronto. Botar pra rodar. Brasilidade, os caras e os tupis, guaranis. É isso aí. Legal. Show de bola. Cária, os tupis guaranis. Cária e os tupis guaranis. Então, nós terminamos essa parte. Né, eu queria ler para vocês, que na outra ali eu queria falar aquelas coisas para vocês ali que era necessário. E o que eu tenho a dizer para vocês é: segura as pontas, os livros são meio difíceis de ler mesmo, eles têm uma linguagem bem complicada, às vezes dá sono, a gente não consegue ler tudo. Mas é importante até você vencer certas palavras difíceis, mas com o tempo vai desenvolver muito agora o livro, tá? Agora, a partir já da próxima live, o Brasilidade vai desenvolver muito. Mas um dos objetivos também é mostrar para vocês que Jerusalém não é no Brasil. Nós já estamos na página 126, mostrando para vocês que não tem nada de Jerusalém no Brasil nesse livro, nada na dica. Quem está acompanhando comigo junto, vocês viram que não existe. Tá? E pelo contrário, ela esconde coisas que nós... Olha bem, muitas vezes a mentira ela vem para você não enxergar a verdade. Então o livro está falando de uma coisa importante, mas outras informações foi dada para que você não enxergue o que esse livro quer te passar. Então isso é sério. Então a gente tem que ter muito esse cuidado quando for ler um livro. Tá, nação? Porque livro, ou qualquer jornal, qualquer fonte de literatura, você tem que ir lá e ver se aquilo é verdade. Tá? Então, isso é muito legal. Tá bom? Então, isso aí é coisa forte que ele está mostrando para a gente. É algo assim valioso, né? Você está aí ligadinho com a gente. Né? E vamos para cima, nação, porque Yahweh, ele quer realmente nos dar muita coisa boa. E Yahweh quer mostrar para a gente como é maravilhoso a gente estar aí, né? Fazendo tanta coisa legal para a gente aí. Tá bom? O nosso superchat está ativado também, né? Ou não está ativado, né? O irmão está perguntando ali, Edson, eu quero fazer uma doação no superchat. Eu acho que o YouTube desativou o nosso superchat. Eu não sei, cara. Eu estou com uma pequena impressão que o nosso superchat
ele está desativado, gente. Eu vou dar depois até uma olhada, tá? Mas eu não tenho muita certeza, eu acho que foi desativado aí pelo YouTube. Tá, nação? Então a gente vai ter que ver o porquê, qual o motivo, causa ou razão, né? Talvez é castigo que está fazendo. Nação, nessa pandemia também, deixa eu falar uma coisa para você aqui, bem baixinho. Vamos ficar firme e acreditar mesmo em Arro. Não adianta só a gente estar no secreto se nós não acreditar. E nós temos que acreditar muito no nosso Criador, porque Arro tem muitas coisas maravilhosas para a gente. Tá, o superchat aí ativado aí, tá bom, gente? Tava desativado o superchat. Superchat ativado aí. Obrigado, irmão, por ter avisado, viu? Se você não tivesse avisado, nem eu ia saber. Tá bom, gente? Então o nosso superchat já está ativado aí de novo. Obrigado por ter nos orientado aí. Então, nação, vamos ficar firme. Você que tem um trabalho no YouTube, não desista do teu trabalho. Não desista. Vamos ficar bem firme, bem forte aí também com a gente. Tá bom? Quero mandar um abraço aí também para uma boa noite aí para a Nação em Peso, que também acompanhou a gente aqui no canal. Né? A geração Outro Nível, tia Emily, bom dia, um abraço. Para a tia Emily também, a Gisele Lima da Silva, o Rodson dos Santos, né? Gente maravilhosa, o Rodson dos Santos, eu amo o Rodson. Um carinho muito grande do Rodson lá em São Paulo, quando nós estivemos lá no Parque Vila Lobos, né? Um abraço carinhoso do Rodson dos Santos. Eu tenho ele como uma pessoa da nossa família, né? Sempre com a gente, é antigo aí no canal também, o Rodson dos Santos, de São Paulo. Um abraço aí, Rodson, que é um prazer enorme em ter você aqui com a gente mais uma vez, né? A Oneide Iarro também, com a gente também, um abraço, Oneide. Jogos Aleatórios, que seu canal cresça, viu, Jorge? Os Jogos Aleatórios sempre com a gente aí também, bacana. Maria São Pedro dos Santos também, uma boa noite, Maria. Valteniarro também, boa noite, Valteniarro, gratidão a você. Obrigado aí, Jogos Aleatórios também, pelo carinho, está aí contribuindo com o nosso superchat, ajuda muito o canal. A sua ajuda financeira é que faz esse canal ir muito adiante, porque nos dá a condição da gente sentar e ler, pesquisar e fazer tudo para não errar, porque se a gente errar, não tem como que você estar depois. Então, a ajuda de vocês nos deixa muito confortáveis em relação a não termos a nossa cabeça para se preocupar com outras coisas, a não ser em trazer o papiro, o alimento para vocês. Tá? Obrigado muito pela ajuda de vocês aqui no nosso superchat, que tem ajudado bastante. Obrigado aí também a Eunice Noronha, o carinho enorme da Eunice, também está sempre com a gente aí, né, Eunice? Noronha também antiga, né? Docs Betis Munhoz, Magraf, um abraço, tudo bem? Legal, prazer enorme também tê-la aqui com a gente. O Jorge e a Célia do Japão ligado com a gente aí, né? Aqui é 00:41, lá é 12:41. Soraya Bernardo, Maria São Pedro, boa noite, Maria. Um abraço para você também especial, né? A Soraya Bernardo, a Maria São Pedro, um abraço carinhoso. Aura Ferreira também. Ô, Aura, tudo bom? Um abraço para a Aura também. Gente nossa aí, pessoal maravilhosa. Ramon Souza Guimarães também, um abraço especial também, bem gostoso também para o Ramon. Gilcélia da Silva Domingos, grande Gilcélia, legal Gilcélia, tá junto com a gente aí sempre firme, também patrimônio já do canal, né? Rosa Maria Martins da Costa também, um abraço para você, muito legal, obrigado Rosa pelo carinho. A Mari Rodrigues também, obrigado Mari Rodrigues também com a gente aí, nesse patamar, né? Sempre trazendo com a gente aí muita alegria aí no chat, né? A Lívia Nunes Santos, um abraço Lívia, legal. A Lívia está aí junto com a gente também. Obrigado, Lívia. A Docs Beth também. Obrigado, Docs. Evaldo Correia. Evaldo tem um canal também bem bacana na internet, bem legal também. Canta muito o Evaldo Correia, né? Canta vozeirão. Legal.
Valeu, Evaldo. Um abraço também especial para você, meu querido. América Branca também. Um abraço, América. Legal. Né? Deixa eu ver mais aqui. Se tem mais irmãos aqui. Se eu não ver aqui, é porque passa aqui. Às vezes a gente não consegue olhar. Tá bom, gente? Assim, bem rapidinho. Então, Valdecir Macena. Abraço para a Nação de Arro. Valeu, Valdecir. Legal, obrigado. Obrigado aí. Tá? Diogo dos Santos Novaes, legal, obrigado. Valeu, Diogo. Tá bom. José Maria. Ô, José, legal, José teve lá em São Paulo, né? José Maria teve em São Paulo lá, conhecemos pessoalmente essa figura de Arro maravilhosa aí, que é o José Maria. Legal, José, obrigado. Gente, para fechar aqui a live, né, nós vamos aí fazer 3 perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, bota em letra maiúscula, por favor, e com ponto de interrogação, né, para a gente saber que é a pergunta. Eu quero, se eu puder, eu quero responder 3 perguntas apenas. Não vou poder passar, qualquer coisa faz amanhã, mas toda a live agora eu vou responder pelo menos aí umas 3 perguntas aí da nação, tá bom? De repente, se você for pro lado, né, porque eu não quis ler, às vezes passa rápido, a gente não consegue ver, tá? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí vamos aí dar um minutinho aí, tá? Se não tem pergunta, então a gente fecha a live. Roseli Manfredo, aquele abraço, Roseli, legal. Obrigado, Roseli, tamo juntos, tá bom? O Diego dos Santos Novaes, um abraço também, Diego. Ademir Barbosa, boa noite. Boa noite, Ademir. Obrigado. Então, se você tem alguma pergunta aí, Edson, qualquer pergunta, tá bom? Toda live a gente vai abrir espaço para 3 perguntas. Tá bom, nação? Então, se você tem alguma pergunta para fazer, né? A Rosa Maria está perguntando quem é Ayá, Edson. Bom, eu sei quem é Iarro, né? Tem Iarro, Yahushua, e a abreviação de Iarro que eles botam Iá, né? É muito falado, porque Iá tem também, e vem muito da questão dos índios, né? Mas Iarro seria o nome do Criador. Se for Iarro, que a irmã colocou aí, Rosa, Iarro é o verdadeiro nome do Criador e não Jeová. E Yahushua é o verdadeiro nome do Salvador e não Yahushua, e não Jesus. Jesus é um nome romano, que foi criado depois de 1611, porque a língua Jota não existia há 5 séculos atrás. Então Jesus jamais pode ser o nome do nosso Salvador. Inclusive a própria Bíblia traz nas suas anotações, né, a inveracidade do nome Jesus. Mas o verdadeiro mesmo seria Yahushua, tá bom, Rosa? Deixa eu ver mais alguém aqui, né, se tem mais alguma pergunta para a gente poder fechar a live. Tem aqui perguntando aqui a Vânia Cavalho. Irmão Edinho, porque às vezes nos dá um branco e não conseguimos orar? Porque tudo é treinamento, Vânia, né? Aliás, não é só orar. Você vê que quando a gente aprende, por exemplo, você está na autoescola e você não sabe dirigir. Aí você aprendeu a dirigir, você pegou pela primeira vez o carro lá com o instrutor, deu umas voltas no quarteirão, mas no dia seguinte que você vai fazer a mesma aula, você não lembra mais nem onde é o acelerador, não lembra mais onde é a embreagem, não lembra onde é o freio. Por quê? Porque você só fez aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, a oração no secreto é algo que nós estamos aprendendo todo mundo junto agora, nós estamos engatinhando no secreto, né? Porque quanto tempo que nós aprendemos na religião a orar de maneira errada com a boca, né? Então, como a nossa mente não está habilitada a mexer com neurônios, porque o neurônio é como se fosse um músculo do cérebro, né? Então a gente vai sentir um desconforto. Como você nunca fez um agachamento, nunca fez um exercício físico, uma ginástica, ou muito tempo que você não malha. Aí se você for fazer, por exemplo, um abdominal, você vai sentir uma dor violenta, porque o seu músculo estava parado há muito tempo. E é difícil você querer sentir dor, porque você não quer sentir dor. Então vai ser complicado. Então a mesma coisa é o cérebro. Assim como tem muito músculo do nosso corpo que a gente não estava acostumado a mexer ou há muito tempo não mexia, neurônios do nosso cérebro que nunca tinham sido usados, como falar em silêncio, porque você falar em silêncio ativa outros neurônios, dos bilhares que tem, que nós nunca tínhamos usado na nossa vida. Então é normal ter o esquecimento. Por quê? Porque o neurônio que faz você não esquecer, ele está sendo trabalhado agora.
Então você não pode desistir de orar no secreto. Aconteceu comigo também. Quando eu orar no secreto, né? Agora depende também, né, de como se ora no secreto, né? Como é que a pessoa ora no secreto? Eu não sei o que é orar no secreto para algumas pessoas. Eu sei que orar no secreto você não precisa fechar os olhos e nem procurar um lugar. Aí agora, nesse momento, você conversando comigo, você também pode estar conversando com o Criador. Você sabia que você pode fazer duas coisas juntos? Você pode estar conversando comigo agora, mas o teu pensamento, você foca ele no Criador, e é uma coisa assim que é muito doida falar assim, né? Mas o secreto está muito mais além do que a gente até imagina, e é maravilhoso, tá? Mas é normal sim esquecer, tá? Não quer dizer que a pessoa está com amnésia, nem vai ter um Alzheimer, né? Até uma criança esquece as coisas, mas muitas vezes é por falta de exercitar esse tipo de oração, que a Bíblia chama muito também de essa oração de reflexão. A pessoa refletir, não é verdade? Então tem que ter muito essa questão aí de, às vezes, parar um sozinho, às vezes. A melhor forma que tem, Vânia, para você poder pegar firme mesmo na oração secreta, é você um dia dar um passeio na rua, ir para um lugar assim, andando, né? E você andando, você sente que tem uma voz que começa a trabalhar no teu cérebro. Então isso é a voz da glândula pineal, da tua mente. Então é muito importante às vezes fazer esse exercício, tá bom? Tomara que eu tenha te dado um norte, né? Aí legal, né? Talvez a didática, as faltas às vezes, para a gente falar, as perguntas são muito em cima, mas é mais ou menos isso, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguém que tenha feito a pergunta. Deixa eu ver aí, Moedinho, tá, o Vânia já fez. Eu vi o ponto de interrogação aqui, eu vou onde tem interrogação, se não tiver interrogação não adianta que a gente não vai ler, né? Dockers, Beth Munoz Magraf, é necessário orar de joelhos, irmão Edinho? Não, não é. Eu digo isso por experiência própria. Você não precisa se ajoelhar. Quando Moisés foi orar de joelho, ele tomou uma bronca do Criador, né? Porque clamas a mim, né? Levanta e diga ao teu povo que marche. A oração ela está muito focada à atitude, a movimento, né? Então, esse negócio de orar de joelho, na verdade, a Bíblia só fala uma vez de um homem que se ajoelhou e botou a cabeça entre as pernas para orar para a chuva vir, depois não mais. Então, essa prática de orar de joelho, ela é arcadiana. Ela vem muito das religiões cabalísticas, onde os grandes e poderosos gostam de se encurvar diante dos seus deuses, da literatura arcadiana, grega, helenista, mas Yahweh não exige esse de joelho, ele não exige isso, né? Quem exigiu foi Nabucodonosor, que todos se prostrasse diante do Deus, né, da Babilônia, né? Eu já vi muito isso na Bíblia. E o Daniel não se encurvou, Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram, né? Pelo contrário, né? Porque a oração deles eram feitas sempre no secreto, aonde Daniel foi até pego, né? Fazendo uma oração no secreto ali, e o pessoal viu que ele estava falando com o Criador. Então, joelho, Yahweh não exige isso não. Eu nunca vi na Escritura, nem no Novo Testamento, ele exige isso das pessoas, né? Porque o secreto ele é com a mente, o joelho já é físico, e já está muito mais para os deuses esse se encurvar do que para o próprio Yahweh, tá bom? Eu não me ajoelho para orar com o Criador, eu me sinto até mal se eu fizer isso. Não faz sentido, né? Até porque é secreto, né? Então todo mundo vai ver que você está de joelho e está orando, então já não é mais secreto. A pessoa tá de joelho, está orando, então acabou o secreto, não tem sentido. O secreto é aquilo que você faz e ninguém sabe. Você está ali trabalhando, dirigindo em casa e no pensamento falando com o Yahweh, ninguém sabe o que você está fazendo. Agora, se você já se ajoelha, parece que é para dar aquela intenção que é para o homem vai ver. Aí você perde a utilidade. Eu vejo muito por essa forma. Tá vendo? Tá tão gostoso que responder vocês, gente. Deixa eu ver mais aqui um pouquinho. Tá tão legal. Falei que era só 3, mas tá muito legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma pessoa que fez a pergunta. A Célia. Irmão Edinho, os japoneses que parte, eles têm na história? Os japoneses que parte, eles têm na história? Olha, os japoneses, Célia, é muito difícil de nós sabermos
de qual linha eles vêm, de Sem, Cã ou Jafé. Porque a Segunda Guerra Mundial, ela tirou a história dos japoneses e dos chineses, dos coreanos, dos sul-coreanos. Eles tiraram a história, eles não deixaram vestígio. Você não encontra isso nem no Wikipédia do Google. É aquilo que eu falei para vocês. Ó. Aquilo que eles conseguiram mudar, eles mudaram. Aquilo que conseguiram destruir, eles destruíram. Então, é muito complicado hoje dizer que os japoneses são de Jafé ou de Sem. É muito difícil. É muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. Tá? Eu acredito que os japoneses são de Sem. Eu acredito que são de Sem. E nós estamos buscando, nesse estudo que nós estamos fazendo agora com Excel, né, buscar essa linhagem japonesa. Mas eu acredito muito, porque os japoneses não têm nenhum traço assim. Até o costume dos japoneses são diferentes muitíssimo dos europeus. Mas muito diferente mesmo. Então a gente não sabe se pertence a uma tribo que Yarro escondeu, que não tem. Nós estamos buscando muito esse quebra-cabeça. Vamos achar a qualquer momento. Nós vamos achar, mas a qualquer momento que a gente achar, estaremos aí repartindo com vocês esse pão. Tá bom, Célia? Mas que os japoneses são muito carinhosos, assim, não estou dizendo todos também, né, que todo lugar tem, mas todos os japoneses que eu trabalhei, que eu trabalhei para eles, é um tratamento assim totalmente imenso. Edinho, vamos ver aqui, José Maria está dizendo aqui, Edinho, Atlantis é Jerusalém? Não, Atlantis, ela é um lugar onde foi colocado um monte. Na verdade, Jerusalém, ele é um monte. Ele é o próprio Monte Sião. Né? E esse Monte Sião, ele recebe o jardim. Só que quando o Adão e Eva peca, né, o que acontece? O jardim é tirado. Veja que Yarro não permite que ele chegue ao jardim, mas não ao monte, porque o Monte Sião ele fica na terra. E embaixo dele tinha o território fora do monte, que também era alto, que era Atlântida. E tinha Nod, que era onde ficava o povo de Caim, mais abaixo. Então nós tínhamos a Atlântida e tínhamos Nod. E tínhamos a Jerusalém, que ela era o que estava se formando ainda no patamar físico. Então, quando o dilúvio acontece, é afundada essa Atlântida na água, mas começa a crescer Jerusalém, ela sobe por causa de Melquisedeque. Melquisedeque precisava morar entre os homens, mas não com os homens. Então é onde ele fica, nessa Jerusalém. Então a Atlântida, eu diria que ela estaria debaixo da Jerusalém. É por isso que a Jerusalém, no último dia, ela vai subir muito alto pela primeira vez, porque aí a gente vê que a própria Atlântida vai empurrar para cima essa Jerusalém, vindo as duas que faz parte. A Atlântida faz parte antes do dilúvio e a Jerusalém depois do dilúvio. Então as duas são compactas, por isso que é a cidade compacta. Mas elas são basicamente, se for olhar pela ótica, elas passarão a ser a mesma coisa, mas hoje ainda não. A Atlântida foi a primeira aparição daquela região de Yarro antes do dilúvio, e Jerusalém a segunda aparição depois do dilúvio, até que Melquisedeque se encontra com Abraão. Ou Abraão se encontra com Melquisedeque, mas nos últimos dias eu acredito que Yarro vai unir essas duas terras. Por quê? Porque a Atlântida, ela lembra Sete, de onde nós viemos. E Jerusalém, ela lembra Sem, de onde estava ali, onde Sem levou o corpo de Adão. Então, Sem e Jerusalém tem muita ligação, né, pós-dilúvio. E Atlântida e Sete tem muita ligação antes do dilúvio. Então, por isso que elas são compactas, e acredito que Yarro vai torná-las uma coisa só em elevação. Por isso que ela vai subir além dos outeiros nos últimos dias. Bem legal. Deixa eu ver aqui, mais uma. Estela Salgado está fazendo a pergunta aqui. Lá em cima, José Maria.
Edinho, Atlântica. Ah, tá. José Maria, eu respondi José Maria agora. Deixa eu ver aqui. Tem a Estela Salgado. O irmão de Jacó ainda tem descendentes na terra. O irmão de Jacó, Esaú, ele tem, tá? E só que Esaú, ele se misturou. E se misturou com muitas nações, principalmente com gentios. Né? E Esaú, então, ficou basicamente sem identidade própria. Ele faz parte de graus de gentios de longe, de perto, como foi o caso da Arábia Saudita em relação a Acã com Sem. Então, o próprio Esaú, que nós ali aprendemos a chamar, né, o povo de Esaú, eles irritaram muito o Criador, porque eles mesmo eram casados com mulheres que não eram da mesma linha sanguínea, e fizeram as suas 12 tribos. Lembrando a vocês que Esaú também tinha tribos, eram 12. Assim como Jacó tinha 12 tribos, Esaú também tinha 12 tribos. Só que isso foi acabando com o tempo, porque eles se envolveram, né? E foram tendo relações, e a coisa foi se miscigenando bastante, tá, nação? Porque a miscigenação não é só do Brasil, de Esaú também se miscigenou. E fica complicado hoje fazer uma linha de busca do povo de Esaú. Talvez foi por isso que Arru deu a Jacó, né, a iminência de ter a promessa, né? Porque Arru talvez já sabia que Esaú ia pisar na bola, ia se perder, e talvez o povo de Jacó, com todos os erros, mas pelo menos eles foram mais fiéis em manter essa questão da promessa. Tá? Deixa eu ver aqui mais. A Estela Salgado. Tá bom, Estela? Legal. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Vamos ver. A Ana Luísa, né? Boa noite, Moedinho. A nação e os ruivos, qual a origem? Ruivo, ele é cabelo. Cabelo. O branco pode nascer ruivo, o preto também pode. Né? Ruivo é questão de cabelo, não de cor de pele. Não existe cor de pele ruiva, existe cabelo ruivo. Né? Então, quando as pessoas veem ali, pois o Davi tinha cabelo ruivo. Davi era ruivo, ele era ruivo por causa do cabelo. Né? Um preto pode nascer ruivo, um branco pode nascer ruivo, um moreno pode nascer ruivo, porque a questão do ruivo é mais o cabelo. Se nós pegarmos aí no Google Imagem e botar ali os aborígenes, eles eram pretos com cabelo, né, claros. Eles são ruivos. Né? O ruivo não é nem loiro nem preto, ele é, né, entre o preto e entre o loiro. Aí sai o ruivo, que é o cabelo avermelhado, no caso. Né? Então, a questão do ruivo na Bíblia não está se referindo à cor da pele, mas sim à cor do cabelo. Pode ser preto, pode ser branco. No caso de Davi, por ele ser da tribo de Judá, ele era preto, não tenha dúvida. Então, desconstrói tudo. Mas o cabelo dele é ruivo. Então, Davi era ruivo, então não é branco. Né? E não é cor da pele. Então, isso é uma coisa que as pessoas que trabalham dentro da genética, elas explicam melhor. Mas a religião vai bagunçar tudo. Tá? A religião põe o ruivo como cor da pele, mas não é cor da pele. A palavra ruivo está destinada, ela está adereçada à cor do cabelo. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui. Esse é o nosso povo, né? Gabriel Torelli, você sabe a respeito da verdadeira aparência de Terron? Sim, Terron tem aparência de dragão, igualzinho aquele dragão, né, que traiu Adão e Eva. Né? Ele é, na verdade, uma serpente beliscosa. A gente vê isso até nos apócrifos. Tá? Terron é uma serpente beliscosa. Né? O Lúcifer, o primeiro anjo, também fala muito sobre essa visão de Terron. E até que o Iau, que é o Abraxa, ele mostra essa serpente, né, às vezes com caldo de peixe, porque ele também tem o poder da transformação, mas a verdadeira imagem de Terron é a imagem também de uma serpente. Tá? Vamos ver aqui mais alguém. Deixa eu ver, ou a gente já pode fechar a live. Mari Rodrigues, irmão Edinho, meu esposo pediu como seria o nome de Maria de Nazaré. Aí é que está, nação. Você olhando pela... O que se aproxima mais da verdade um pouquinho é o Yiddish. Né? O Yiddish diz que é Mariem, não Maria. Mariem seria o nome dessa Maria portuguesada. Eu acredito porque o Yiddish ele não é errado. Só que é errado dizer que Yiddish é hebraico.
mas o Yiddish não é hebraico, o Yiddish conversa com o hebraico, né? Porque a língua indo-europeia dos próprios arcadianos, dos próprios sumérios, dos próprios turcos e também dos caldeus, eles já tinham essa língua indo-europeia que se comunicava muito bem com os hebreus. Tanto, vamos pegar o exemplo de Paulo. O Paulo ele se comunicava muito bem com os gregos, né? Tanto que depois ele vira o poliglota, ele começa a falar todas as línguas. Então, a língua indo-europeia ela é muito bem quista, né, nesse quesito. Mas o que eu tenho a dizer é que Mariem seria o mais correto pelo Yiddish, que se aproxima um pouco do hebraico, e não Maria, porque Maria foi dado, aquela questão que nós vimos lá no livro Brasilidade, né, pelos Cárias, que são os Askenazi através da Cabala, e foi lá e mudado todos os nomes para uma língua mais grega, né. A língua Maria é helenista, né, é uma língua dos helenos, que são muito daqueles gregos que não eram gregos, mas se patriarizaram gregos e começaram a trazer essa cultura de mudar de língua, principalmente aqui no Brasil. Então, Maria seria um nome português, que é o espanhol avançado. O português seria os espanhóis que nós ensinamos aqui, que não existe Portugal, né? Hoje existe, mas na época não, foi criado, mas essa questão de Maria seria português. Tá? Não tem, a mãe do Salvador não é Maria. Tá, a Mariem já bate um pouco melhor de onde se aproxima a Maria para não ficar tão longe. Obrigado aí, Mari Rodrigues. Mas a gente tem que chamar de Maria, estamos no Brasil, né? Ensinar a gente assim, não tem problema. Irmão Edinho, Rubens do Verdade Oculta afirma que o rei Davi era pedófilo. Eu discordo totalmente disso. Tá? Eu amo o irmão Rubens, para mim é uma figura pública, mas nessa daí o Rubens pisou na bola, porque Davi não era pedófilo. Tá? Não se existe na escritura nenhuma passagem em relação a essa pedofilia, que eu já ouvi o pessoal até dizer, procurei pra caramba, e olha que eu tenho um programa aqui que ele não deixa passar uma unha da Bíblia, então eu discordo totalmente do Rubens dizer que Davi era pedófilo. Discordo mesmo. Tá? Não faz sentido isso, não sei por que ele está pregando isso, não sei qual o objetivo, mas Davi foi adúltero, ele foi meio assassino, porque ele bota ali o Urias, que era esposa de Batseba, na frente da batalha para ele morrer, para ele ficar com a mulher, mas esse pecado da pedofilia não tem na Escritura, né? Não existe de forma nenhuma. Tá? E eu estou afirmando, não estou falando, tá? Eu estou afirmando que não existe. Deixa eu ver mais alguém aqui que está, né, vendo aqui. Se você gosta de morar no mato também, é meio perigoso, tá, pessoal? Não é bem assim, não. Então, beleza, deixa eu ver aqui. Eu não acho que não tem. A Ana Luísa, né? É verdade que Paulo provavelmente era zumbi dos Palmares? Se eu não me engano, ouvi o senhor falar sobre isso. Bom, nós não confirmamos, tá? Nós falamos que o zumbi pode ser Paulo, sim, porque eles não botariam um negro em tantas imagens de bustos em praças, né? E Paulo, ele chega até a Bretanha, né? Que é a Inglaterra hoje, que é a Espanha também, e ele chega no porto da Espanha, né? Porque isso está registrado nos apócrifos. Mas o ponto de interrogação que se fica é se ele pegou o navio. Bom, na Bíblia do Almeida ele pega um navio. Nós vamos até ler essa passagem que ele pega o navio, até que ele é mordido pela cobra, né? O navio começou a afundar, ou ter problemas, e aí ele manda que Paulo sair, pensando que era uma maldição. Então está muito confusa essa parte de Paulo em relação ao navio, em relação a Espanha, onde ele teve, em relação se ele foi para o Brasil ou não, porque realmente os barcos, os navios para vir para o Brasil, saía da Espanha, onde Paulo na Bíblia fala que ele iria. Então a gente, tanto que tem uma vez que Paulo quer vir para a Espanha, Yahweh não deixa, porque foi na época em que eles estavam pegando o povo hebreu e levando para o Brasil como escravo. Poderia ser que Paulo chegasse do modo errado e também fosse como escravo também. Então é muito legal, porque a Bíblia bate muito com a Escritura. Mas a questão de zumbi nós estamos estudando muito. Eu diria para você que 40% das informações seria Paulo, mas não
estamos afirmando, porque existe um prós e um contra em afirmar isso, desde que a gente comece a pegar a história no seu contexto de tempo e de situações, né? Então, por isso que a gente vai ver ali, temos que saber a idade o que a história nos diz, quando foi que o zumbi, ele morreu, quando foi que ele começou a fazer sua aparição na floresta, né? Temos que saber muita coisa e nós estamos muito atrás disso aí, vamos trazer para vocês uma hora, tá bom? Mas no momento o quebra-cabeça de Paulo está assim um pouco meio complicado. Diego dos Santos, as palestras do Rio de Janeiro vai ter? Seria a primeira palestra nossa no Rio. Vamos ver, irmão, esse negócio de pandemia aí tá pegando muito nos aviões, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aí. Tomara que acabe logo para a gente poder fazer esse trabalho aí com vocês. Tá bom? Acho que não tem aí. Edinho, jogos aleatórios. Edinho, quem foi o Zuma? Né? O Jogos Aleatórios é um canal que já está com a gente aí também, bastante tempo, né? É uma pessoa assim, bem legal, que está sempre assim, ó. Pessoa nota 10, né? E está sempre conosco aí, fazendo esse trabalho bem especial. Obrigado aí, Jogos Aleatórios, pelo teu carinho, pela tua moral, pela tua força que você tem dado pra gente aí. Tá bom? Gente, nós temos a questão de Zuma, né? Zuma, na verdade, ele é interpretado por Irã Gomes até numa novela chamada Terra Prometida, como uma escrava em Jericó. E esse Zuma, ele era gladiador do Rei Marek, que até o Igor Rick faz o trabalho, e a sua tarefa era de divertir os soberanos, né? O Zuma, ele se divertia, então ele tinha um desempenho nessa questão. Então, muitos dizem que Zuma, né, ele era um hebreu, tá? Ele era um hebreu, mas isso está muito dentro da própria literatura de novelas e filmes, né? Sabemos que ele foi um lutador núbio, que vivia com Tobias, ali na muralha do Palácio do Rei Marek, da Rainha Calécia, encontra isso num dos apócrifos da Igreja Católica, né? Sobre o livro de Tobias, tem o Tobias 1, Tobias 2, em Jericó. Então ele era um gladiador que estava sempre junto com Tobias. Mas para entender um pouquinho mais sobre Zuma, tem que ler os apócrifos da Igreja Católica, né? Aquele que está lá no livro da Igreja Católica, lá, o Tobias. Porque tem muito a ver com o Tobias dos 7 livros da Igreja Católica, tá bom? Jogos Aleatórios. Nós vamos dar uma olhadinha mais forte em cima dessa palavra aí, mas Zuma foi um gladiador, mas não tem muito a ver com a Bíblia do Almeida, mas sim com esse 7º livro chamado Tobias da Igreja Católica. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais, vamos lá, vamos filmar. Miriam, Miriam, não Miriam, Olivia, né? Mariem, tá? Seria Mariem, não Miriam e nem Maria, Mariem, tá? Deixa eu ver aqui mais, tem aqui a Ana Luzia, e Lúcifer hoje está preso? Está preso, acorrentado, ele só vai sair no dia que ele tiver que subir, emergir das águas, né? Como uma besta, ele vai ser a primeira besta do Apocalipse, é Lúcifer. Tá? Agora ele vai vir disfarçado, porque ele sempre disfarçou, né? Isso é fato. O que mais fez foi se disfarçar na época de Adão e Eva. Ele vai vir, na verdade, fisicamente, talvez na aparência de um homem, talvez os senhores do mundo já estejam construindo essa aparência para ele, mas quem vai estar dentro dessa capa será Lúcifer mesmo. Tá bom? Mas hoje ele está preso ainda, tá? Só depois do terremoto aí que acontecer, enfim, aí com o tempo determinado, depois ele não tem como sair antes do terremoto. Isso aí é fato. Tá? Obrigado aí. Obrigado, Ana Luísa. Tá bom? Então, gente, vamos então terminando a live aí. Muito obrigado por você que assistiu. Tá? Falei que era 3 perguntas, acabamos respondendo mais de 3 perguntas. Né? Então, legal. Tá bom? É isso aí, Ana Luzia. Quem está atuando hoje é Terron, não Lúcifer. Tá? Lúcifer até atua, mas na Antártida ali, junto com os maçons, senhores do mundo, o Illuminati, né, através da tecnologia. Né? Então, Lúcifer é como se fosse aquele bandido que está no presídio dando ordem para os demônios e as pessoas que se entregaram para ele. Seria mais ou menos essa ideia de Lúcifer. Mas o Terron não. O Terron está solto, né? Ele foi aniquilado no madeiro para não ter o poder de fazer nada além do que tem que ser feito. Mas hoje, com certeza, Terron está de frente.
Obrigado, nação toda aí. Amanhã estamos de volta. Já, daqui a pouquinho, 1h12. Estaremos de volta aí para vocês. Tchau e até a próxima, nação linda. Morde em favelas e nos pancadões, cidadãos são presos em manifestações. Os remédios não servem, não tem comprovação. Lockdown é a saída e a ciência no chão. Vem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Vem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Há soldados armados pelo quarteirão. O decreto está acima da Constituição. Nos quartéis generais planejando uma ação, mas não tem o apoio da população. Onde está o dinheiro da federação? São bilhões investidos sem licitação. O Supremo investiga e prende o cidadão, mas não prende aquele que rouba a nação. Bem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Bem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Na nossa grande imprensa é só morte e caixão, pra culpar o presidente com desinformação. Hospitais de campanha fizeram de montão, mas foram desmontados por conta da eleição. A vacina chegou com uma salvação. 4 anos de testes, mais 1 ano tá bom. O que importa é o dinheiro, a cobaia é o povão. Você é o responsável por qualquer reação. Bem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Bem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em